talvez o maior mistério da humanidade, como se deu a criação do universo. Os cientistas não conseguem calcular o momento exato em que aconteceu a origem, mas a evolução do universo já está quase toda resolvida. Assista agora uma entrevista com o mestre em astronomia, Silvio Fiorentin Neto, que palestrou durante a Jornada de Ciências Ambientais e Novas Tecnologias. Silvio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, o que a gente precisa, o que é preciso para entender a origem do universo? Bom, essa é uma questão muito complicada de se analisar. Primeiro, tratar como origem do universo é uma coisa complicada, porque o objetivo da cosmologia é o estudo da evolução do universo, e não a origem. A gente estuda a partir da criação, ou a partir do surgimento dele, como ele evoluiu, e não, de fato, o momento de criação. Para que você consiga formular um modelo cosmológico, que é o que a gente utiliza para explicar toda essa evolução, você precisa basicamente de duas coisas, que são físicas mesmo. Uma teoria de gravitação e uma métrica para descrever o espaço, no caso, o espaço-tempo. O que a gente usa é a teoria de gravitação de Einstein, e a gente usa o espaço-tempo da métrica de Friedmann-Robertson-Walker, né? Que é um espaço com 4 dimensões, né? As 3 espaciais que a gente vive aqui e o tempo é uma dimensão também. Conciliando essas duas coisas, a teoria e como você consegue descrever o espaço, você vai conseguir explicar como o universo evolui, né? Em que pé está essa descoberta da evolução do universo? Em que pé está a cosmologia hoje em dia e os estudos da cosmologia? Bom, você pode dizer que os modelos cosmológicos modernos começaram a surgir em 1917, com Einstein, no primeiro modelo cosmológico. Hoje, a gente está avançando muito, porque a gente consegue ter observações, dados que a gente obtém seja estrelas, galáxias, distribuição de galáxia. A gente consegue ter acesso até a radiação cósmica de fundo, que é a radiação proveniente do Big Bang, que ainda está permeando o universo desde aquela época. Então, veja, a cosmologia hoje está avançando demais. Com todo esse avanço tecnológico, a gente consegue ter um avanço teórico muito maior. Antigamente, vamos dizer, antes de 1950, a moda da cosmologia era formular modelos cosmológicos, inventar o seu próprio universo. Hoje, o que a gente faz é usar a tecnologia para obter melhores dados, para ver quais desses modelos todos que foram inventados é o melhor modelo. Então, de fato, hoje a gente está na vanguarda da cosmologia, a gente está fazendo o negócio acontecer. Ano passado, supernovas foram uma descoberta de 1998. Os caras medem a luz dessa supernova e percebem que a expansão do espaço é acelerada. Esse é um dado de 1998. Ano passado, esse dado ganhou o Prêmio Nobel de Física. Uma outra informação importante das oscilações acústicas dos baryons foi acessado só em 2005. Então veja, as coisas estão acontecendo agora, a gente está fazendo a cosmologia avançar agora. Existem vários modelos, várias explicações. Hoje a gente tem um modelo que é conhecido como modelo cosmológico padrão, que explica a evolução do universo até agora, alguns possíveis futuros, mas sempre com relação a esses dados. Não se cria um modelo do nada e diz o universo é assim. Você cria o modelo e testa se esse modelo se enquadra no universo observável, se ele reproduz o que você está observando. Essa é a grande jogada da cosmologia hoje, e vem com a tecnologia, né? A gente está fazendo isso acontecer agora. Como os aceleradores de partícula participam desse processo? Então, juntamente com esses dados de 1998, que são da famosa energia escura, que todo mundo ouve falar,
a gente tem os dados um pouco mais recentes, mas da matéria escura. Matéria escura é uma partícula que interage gravitacionalmente, mas ela não interage com a luz. Você não consegue ver ela. E não é só ver no comprimento de onda de óptico, mas seja em rádio, raio-x, raios gama, ela não interage com a luz. Então, existe uma pesquisa muito forte nessa questão de tentar descobrir o que é matéria escura. E essa pesquisa já não é mais do campo da cosmologia, mas sim da física de partículas, porque você precisa encontrar uma partícula que represente as propriedades da matéria escura que a gente está observando. Então, os grandes aceleradores de partículas, como o LHC, podem contribuir nessa questão. Na física de partículas, conseguir ali no acelerador, conseguir encontrar alguma partícula que represente o que a gente observa que é a matéria escura. A cosmologia ela não tem independência da física de partículas. Ela também se compõe através do conhecimento criado ali. Sim. Bom, eu acho que a gente pode dizer assim, você precisa da física de partículas, você precisa disso para conseguir explicar as partículas primordiais da cosmologia. Mas, se a teoria de partículas estiver errada, não quer dizer que a teoria cosmológica está errada. Porque a cosmologia pega a observação e traduz para a teoria, certo? Então, eu tenho uma teoria aqui que me diz que no universo deve existir 30% de matéria, 30% de energia, 70% de energia. Essa é a cosmologia. Se a física de partículas, se a teoria de partículas não prevê essa partícula aqui, essa matéria, não quer dizer que a cosmologia está errada, mas que a teoria de física de partícula tem que ser revista para explicar o que eu estou observando. Porque a cosmologia novamente, trata de dados observacionais, né? A gente tá tentando explicar o que a gente está vendo. Então, essa é a questão. Se tiver errado a teoria de partículas, se tu não encontrar partículas, o problema é na teoria de partículas, não na cosmologia. Porque o universo evoluiu do modo que ele evoluiu, independente do nosso conhecimento. E falando da teoria de partículas, então, uma das grandes descobertas desse ano foi a partícula bóson de Higgs, também conhecida como partícula de Deus. Você pode explicar um pouquinho a importância dela? Claro. Bom, esse nome partícula de Deus não é um nome muito bom. Eu não sei de onde ele veio, mas você sabe que Big Bang é um nome que foi dado à teoria como uma piada. Os caras achavam que a teoria era uma piada de um átomo representar tudo que tinha no universo e chamaram de Big Bang. E os caras começam a chamar isso de partícula de Deus e eu realmente não sei se é uma piada, porque não faz muito sentido. O bóson de Higgs é a partícula mais básica da teoria de física de partículas. A partir dela, existem as outras partículas que a gente conhece. Prótons, nêutrons, elétrons, todos a partir do bóson de Higgs. Então, o que acontece? Encontramos o bóson de Higgs. O que isso significa? A teoria de física de partículas está correta, porque a gente achou a partícula mais básica e explica as mais complexas que a gente consegue ver. Se não fosse encontrado, o que ia acontecer? Você tem que reformular a teoria de partículas. Agora, essas partículas, prótons, nêutrons, não iam deixar de existir. Eles estão ali. A cosmologia não ia deixar de existir. Ela está ali. Então, ela não é a partícula de Deus. Poderia ser chamada assim porque ela é primordial. A partir dela, as outras partículas são criadas. Então, o nome pode ter vindo daí. Mas, se você não encontrasse ela, você ia ter que modificar de novo a teoria de física de partículas. Não ia influenciar na evolução do universo. Para finalizar a entrevista, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel da ciência no Brasil, como que a física no Brasil hoje está participando do processo de conhecimento, tanto em termos de tecnologia quanto em pesquisa e cientistas. Bom, dentro da cosmologia, que é a minha área, a cosmologia está avançando bastante. Temos grupos bons de pesquisa no Brasil em cosmologia, né? Eu faço parte do grupo da USP, mas tem grupo na Unicamp, tem grupo na Federal do ABC em São Paulo.
tem grupo de cosmologia em Porto Alegre. Então, eu tenho no Rio de Janeiro, né, Observatório Nacional. Tem muita gente trabalhando e muita gente boa trabalhando. O Brasil conseguiu alguns avanços, assim, né, por dizer, em algumas áreas bem específicas da cosmologia, mas o esforço geral que está sendo feito é muito grande. No futuro, tem um projeto chamado BOSS e outro projeto chamado JPAS, que são grandes projetos onde o Brasil está envolvido, que pretendem catalogar, digamos, milhões e milhões e milhões de galáxias e quasares. É um projeto de esforço mundial e o Brasil está envolvido com isso. E esses dois projetos prometem aí pôr um ponto final na composição do universo, digamos assim. Dizer quanto realmente de matéria tem no universo, quanto realmente a gente precisa de energia escura e qual é a curvatura do universo aí. O que vai acontecer? A gente vai expandir infinitamente, expandir aceleradamente, vai contrair, voltar para uma singularidade. Nos próximos anos essa resposta com certeza vai estar bem acessível. E o Brasil está fazendo um esforço para isso, tá participando disso. Legal, Silvio, obrigado pela entrevista.